o Império de Pedro I do Brasil. A coroação. No dia 1º de dezembro de 1822, aos 24 anos, Dom Pedro foi coroado como Imperador Dom Pedro I do Brasil. No entanto, nem todos os territórios brasileiros estavam a ele submissos, havendo conflitos com as províncias que mantiveram leais a Portugal, mas no começo de 1824 todas já estavam pacificadas. Em 16 de julho de 1823, José Bonifácio foi demitido do cargo de ministro do Império e dos Estrangeiros, por questões de intrigas e acusações de que estaria fazendo perseguições e ameaças contra Gonçalves Ledo, o qual fugiu no Brasil, exiliando-se na Argentina por um tempo. José Bonifácio, embora não fosse mais ministro, continuara como membro da Assembleia e em seus discursos falava de conspirações envolvendo até o nome do próprio imperador, chegando a uma situação em que Dom Pedro I ordenou a dissolução da Assembleia Constituinte, mandou prender José Bonifácio, convocando eleições para uma nova Assembleia, a qual finalmente elaborou a Constituição do Império, sendo outorgada em 25 de março de 1824. Penso que José Bonifácio tinha suas razões, pois a nova Constituição conferiu poderes absolutos ao imperador, mesmo porque Dom Pedro sempre fora simpático a uma proposta feita por Dom João VI para que voltasse a recriar o Reino Unido, o que manteria o Brasil ainda em condições constitucionais para estar vinculado a Portugal, ainda que gozando de maior autonomia. Conflitos e abdicações. José Bonifácio, preso, considerado revolucionário, foi para o exílio em Portugal no dia 20 de novembro, onde permaneceria até ser chamado de volta em 1829 por Dom Pedro. Como a nova Constituição do Império criou um Estado altamente centralizado, foi deflagrada em 2 de julho de 1824, em Pernambuco a Confederação do Equador, no propósito de fazer a sua independência juntamente com Ceará e Paraíba, criando-se uma república. Os líderes desse movimento acreditaram que teriam autonomia na província quando do fim da Revolução Pernambucana, ocorrida em 1817. Dom Pedro tentou apaziguar o conflito reconduzindo o governador ao poder, o que não foi aceito pelos liberais liderados por Frei Caneca, José da Natividade Saldanha e João Soares Lisboa. Na realidade se tratava de um movimento que visava a separação efetiva, a fim de preservar interesses regionais e não restou a Dom Pedro outro recurso que não fosse recorrer, por meio de empréstimos obtidos da Inglaterra, à contratação de tropas estrangeiras. Sob o comando de Thomas Cochrane, o movimento foi reprimido, levando à morte e à prisão de centenas de integrantes, com 16 revoltosos executados em 13 de janeiro de 1825, incluindo Frei Caneca. Este episódio deixaria um clima de rivalidades que perdurariam por muito tempo. Foram períodos turbulentos para Dom Pedro, pois Dom João VI e a Imperatriz Maria Leopoldina morreram em 1826, além de ter que lidar com outro conflito, como a Guerra da Cisplatina pela disputa do território que vencera hoje o Uruguai. A guerra iniciou em dezembro de 1825 indo até 28 de agosto de 1828. Com a morte do rei João VI, Dom Pedro I seria seu sucessor, mas se ele viesse a assumir o trono português estaria reacendendo questões delicadas. Ao acumular os dois reinos estaria restaurando na prática o Reino Unido, o que seria inaceitável para o Brasil. Para contornar a situação, ele abdicou do trono português em nome de sua filha mais velha, Dona Maria da Glória, então com 7 anos, a qual viria a assumir Portugal em 2 de maio de 1826, ainda no Rio de Janeiro. Posteriormente, em 5 de julho de 1828, ela se dirigiu para Portugal. Dom Pedro havia prometido ao seu irmão Infante Miguel, a mão da sobrinha de Maria da Glória quando de sua maioridade, para que ele pudesse ser nomeado regente do reino. No entanto, Dom Miguel, com o apoio da ala absolutista da corte, usurpou o poder tomando para si a coroa portuguesa, fazendo com que Dom Pedro I viesse a perder o direito ao trono. Durante os anos seguintes, ocorreram movimentos nacionalistas associados com os liberais, descontentes com o fato de Dom Pedro I estar mais ocupado com os assuntos da coroa portugueses do que com os brasileiros. Isso culminou com o assassinato em 20 de novembro de 1830 de Líbero Badaró, jornalista que combatia o imperador chamando-o de autoritário. Como os assassinos eram aliados políticos do imperador, o fato desencadeou uma onda de manifestações contrárias ao governo, criando boatos que ele estava preparando um golpe absolutista com a dissolução do Congresso.
O conflito culminou na noite do dia 13 de março de 1831 com a denominada Noite das Garrafadas. Neste dia, para recepcionar Dom Pedro, que chegará de Minas, os partidários do imperador, incluindo comerciantes portugueses, organizaram uma grande festa. Porém, os liberais entenderam que os festejos eram uma ofensa à dignidade nacional e deram início ao conflito com ataques verbais contra os portugueses, o que levou ao confronto físico e expulsão dos brasileiros na Rua da Quitanda, sob o ataque de garrafas jogadas pelos portugueses do alto das casas. O conflito durou 3 dias, ocorrendo prisões de várias pessoas, incluindo jovens oficiais brasileiros, o que agravou ainda o clima de tensão entre os grupos. Isso foi o marco de muitas revoltas que ocorreram no governo de Dom Pedro I, o que o levou ao isolamento consequente e à abdicação do trono em 7 de abril de 1831. Assim, ele retornou à Europa para lutar pela restauração do trono em Portugal, deixando seu filho, ainda com 5 anos, como o príncipe imperial, o tornando no mesmo dia Dom Pedro II. Dom Pedro I, que já havia se reconciliado com José Bonifácio, nomeou-o como tutor de Dom Pedro II, declarando em seu decreto o seguinte: nomeio tutor de meu amado e prezado filho ao muito probo, honrado e patriótico cidadão José Bonifácio de Andrada e Silva, meu verdadeiro amigo.